Eu passo agora para a nossa debatedora, a Letele, que é há muitos anos a responsável pelo jurídico do CONAS, uma grande amiga. Então, você está com a palavra, Letele. Muito obrigada. E quero agradecer ao Conasens, né, a oportunidade de estar aqui e ver essa sala cheia num cinema. É a questão de realmente colocar a judicialização em foco, né, em filme. É a nossa oportunidade de debater um pouco sobre esse drama hollywoodiano. Bom, aqui hoje a gente ouviu Daniel Wang, né, trazendo comparações sobre os temas 500, 6, 1161 e 793. O Daniel dá uma ênfase aos votos dos ministros Fachin, Alexandre de Moraes, Lewandowski e o Barroso, e traz um questionamento expressivo sobre o poder-dever dos entes, né? O que cada ente tem que fazer na interpretação ali daqueles votos. Luciana traz o debate bíblico, né, Luciana? Herodes e Pôncio. Competência pela crucificação. Quem vai fazer isso, né? Então, a gente está sempre discutindo essas questões de competência. Uma hora é o STF, outra hora é o STJ, é a Justiça Federal, é a Justiça Estadual. Mas ali a Luciana acresce uma outra coisa, né? A necessidade da gente discutir para dentro. Competência dos entes, né? As nossas normas, elas têm pouca precisão. Isso contribui bastante para alguma parte dessa confusão que vem dos debates da judicialização. Então, a gente também tem que fazer um dever de casa e assumir um pouco dessa busca, né, dessa melhoria. Eu vou aproveitar para fazer a propaganda aqui do blog Direito em Comprimidos, que a Luciana foi tímida nisso, mas quem tiver aí com celular, põe no buscador blog Direito em Comprimidos e vocês vão encontrar ótimos debates sobre as questões judiciais. Vou aproveitar para fazer a propaganda institucional do CONAS, só colocar no buscador CONAS e Biblioteca, vocês também vão encontrar muita coisa. E hoje, além do que já tem de publicação do Conasens, hoje tem novidade mais tarde, né? Então, esses são os debates que a Luciana traz. Luiz traz, com essa autonomia que a aposentadoria impõe, ó, que delícia, Luiz, ele traz essa crítica, né, que o Supremo trouxe uma resposta política na tentativa de trazer um viés parametrizador, um viés organizativo para esse tipo de decisão, e ele nos abre os olhos. Direito é estratégia. Então, vem de um lado e vai de outro, e a gente vai lidando com a judicialização da saúde nesse tabuleiro de xadrez. E o Luiz começa um pouco do outro grande assunto que está implícito no 793, que diz respeito ao ressarcimento, com sugestões aos municípios, né? A Flávia traz um debate histórico. Ela traz, na forma de processo, o desfinanciamento da União sobre o SUS. Ela traz, na forma ali do processo, do estudo de caso de Santa Catarina, o que a gente vê todo dia e que os gráficos dos estudiosos da economia em saúde mostram, né? A curva crescente de financiamento por parte de estados e municípios e decadente por parte da União. É só um retrato específico do que a gente já vê no geral. Então, a partir dessas colocações que nós ouvimos aqui nessa manhã, né, nós temos duas grandes correntes de debate no 793. Uma diz respeito às competências, seja da Justiça Federal e Estadual, seja dos entes que compõem o SUS. E outra diz respeito ao ressarcimento. Então, sobre duas premissas, eu quero fazer perguntas aqui para provocar, né, os nossos componentes da mesa. Primeira premissa: a Constituição previu que o SUS é um sistema de governança cooperativa. Os entes se apoiam num esforço de financiamento e de gestão para dar conta de prover
ações e serviços de saúde. A outra premissa é: eu estou falando de ente contra ente. Eu estou falando de União contra Estado, Estado contra União, município contra Estado, município contra União. Então, de um lado, eu tenho uma governança cooperativa e, de outro, eu tenho litígio. Então, sobre essas duas premissas, eu queria fazer perguntas para os nossos palestrantes. Queria saber das apostas de vocês. Então, Daniel Wang, o mundo da academia, nosso querido, um amigo, um estudioso, colabora muito conosco em vários assuntos. Então, admitida essa complexidade do tema, Daniel, o que é possível para os entes estadual e municipal, a partir dos dados existentes, da organização dos dados, da sua leitura sobre judicialização, o que é possível provocar o mundo acadêmico? A elaboração da doutrina, o que interessa, o que pode colaborar nos diagnósticos, enfim, o que é possível ao ente municipal, e aqui eu vou pegar carona, para o ente estadual, para que isso se organize e seja cada vez mais de interesse de quem está no mundo acadêmico e, querendo ou não, influencia fortemente a organização do sistema sanitário e de justiça. Luciana, doutora Luciana Veiga, uma magistrada super interessada no sistema de saúde. Vocês já viram uma magistrada que traz um recorte de uma ata da CIT? Isso não é um orgulho? Então, para você, Luciana, qual que é a sua aposta nesse Pôncio versus Herodes, STF versus STJ? Como é que isso se decide? Em que tempo isso se decide? Luiz Duarte, o nosso estrategista. Queria que você discorresse um pouco, considerando a sua experiência, o seu vanguardismo na PGE de São Paulo, trazer a especialização do direito em saúde para as procuradorias. O que você acha que estados e municípios podem fazer no incremento desses debates para que isso tenha uma solução salomônica, né, em que não imponha nem a municípios, nem estados, nem a União um troféu, e sim que o Sistema Único de Saúde seja o vencedor. E Flávia, procuradora especializada em saúde, que trabalha nisso há bastante tempo, trouxe o retrato do Estado de Santa Catarina. Para você, Flávia, a importância, né, uma sala cheia de gestores municipais e que fazem essa gotinha desse debate reverberar nos seus territórios, né? Qual que é a importância da relação entre procuradores e secretaria e o quanto isso pode melhorar? Então, eu vou aproveitar para dar o recado que eu já recebi da Fernanda aqui umas 3 vezes. A gente tem que fechar a sala, né, Fernanda, pontualmente às 12 horas. E eu devolvo a palavra para a Lenir e peço, né, que sejam breves nessas provocações. Obrigada, Lenir. Bem, então, acho que cada um está com a sua questão aí posta pela Aletelli, e vamos, então, na ordem aí do Daniel, tá, para vocês fazerem as considerações a respeito. Nós temos depois 2 questões que eu vou ler, e ela está dirigida a todos. Daí quem achar que tem interesse pode fazer a resposta, e depois, já fazendo as suas considerações finais, cada um, para a gente poder, então, ir fazendo o encerramento e cumprindo o prazo necessário. Então, Daniel está com a palavra. A impressão minha, ou você me deu a pergunta mais difícil, Aletelli? Impressão minha. Bom, eu queria descontar uma história, né, aproveitando a chave cooperação versus litígio que a Aletelli trouxe, né. Uma vez eu participei de uma reunião numa Secretaria Estadual de Saúde, né, não vou dar muitos detalhes qual que é, e a equipe que cuida de judicialização estava comemorando um sucesso numa ação em que se pedia as urgências, uma contra-secretaria
estadual, né, contra o Estado. E a comemoração foi porque conseguiram mandar para a Justiça Federal e conseguiram incluir a União no polo passivo, e acho que eles conseguiram se desincluir no polo passivo. E a equipe estava comemorando, e uma das pessoas chegou e falou, gente, por que vocês estão comemorando? União é SUS também. Ministério da Saúde é SUS também. Então, eu acompanho com muito interesse essa discussão sobre competência, né? Eu vejo que ela é muito acalorada, existe um antagonismo com relação ao Ministério da Saúde, com relação à AGU, mas acho que a gente não pode esquecer que é tudo SUS. A luta ela é conjunta. Então, eu acho que, embora exista essa dimensão do litígio hoje provocada pela questão da solidariedade, a dimensão da cooperação ela não pode desaparecer, né? É tudo SUS. Bom, sobre onde a academia pode colaborar, eu acho uma pergunta muito difícil, mas eu acho que ela passa pelo fortalecimento do direito da saúde e o direito sanitário. Em outros lugares, o direito da saúde ele é uma matéria da graduação. Nem em todos os lugares ela é obrigatória, mas é uma matéria da graduação. Então, é muito normal que as pessoas passem pela graduação em direito, tendo alguma noção de direito da saúde, de direito sanitário, direito médico, né? A linguagem ela varia. Enquanto que no Brasil isso ainda não acontece, né? É raro um curso de graduação que tenha um curso de direito da saúde, direito sanitário. As pessoas, às vezes, elas precisam procurar isso em especializações, em outros lugares. Então, eu acho que existe um movimento, deveria existir um movimento, né? Eu acho que já existe, de tentar dar centralidade para o direito da saúde dentro dos currículos das universidades. É lógico que ninguém vai ser da graduação sabendo tudo que a doutora Luciana sabe, mas, pelo menos, tendo interesse pelo assunto, tendo o norte para conseguir, posteriormente, uma especialização. Então, eu acho que a academia ela precisa se preparar melhor, inclusive para prestar melhor o seu serviço para o sistema de saúde. Posso responder a mim? Posso. Aletelli, eu não trago uma aposta, mas eu trago um receio. Como foi colocado, eu acho que isso é claro para todos, talvez a forma como a STF encaminhou o 793 não tenha sido ideal, né? Talvez entender pela definição de competência já no início e não tratar de solidariedade seria juridicamente, vamos dizer, mais adequado. Mas talvez politicamente, na época em que isso foi julgado, isso não era possível. A gente via que o Supremo tinha um receio muito grande de vedar o acesso ao judiciário. Então, ele tinha um receio de que, na medida em que ele definisse uma competência da União para os não padronizados e para todos que já seriam da União, isso faria com que a parte não tivesse acesso ao judiciário de alguma forma por conta da capilaridade que só a Defensoria Pública Estadual, o Ministério Público Estadual, assim por diante, ou mesmo a Justiça Estadual tem. Então, talvez não tenha sido ideal, mas eu acho que ela foi, de alguma forma, organizativa, né? Ela trouxe possibilidades de se direcionar a parte financeira para o ente responsável. O que eu digo que eu trago não é uma aposta, é um receio, porque, primeiro, meu entendimento, eu, Luciana, acho que é uma questão constitucional. Então, me parece que o que o Supremo decidiu é o que vale, vamos dizer assim, e não o que o STJ vem decidindo, porque não é uma questão legal isso, é uma questão constitucional, e quem tem competência para definir isso é o Supremo Tribunal Federal. Então, me parece até estranho que a gente ainda esteja discutindo se a gente deve aplicar o que o Supremo diz. A gente gostando ou não, concordando ou não, a gente teria que aplicar, né? O receio que eu tenho é o seguinte: eu vejo hoje e nisso deixa eu declarar o meu conflito de interesse aqui, né? Eu sou de uma vara federal especializada em saúde pública, né? Então, quando eu digo que na Justiça Federal, então quando eu digo que a União tem que compor o polo passivo, é um tiro no pé. Na verdade, o que eu estou dizendo é que isso vai ter que vir para mim e vai aumentar o meu trabalho. Mas é porque eu efetivamente acredito que a União tem que responder nessas situações. Eu acho que a judicialização traz um desequilíbrio e a gente tem que cuidar para que isso não aconteça. Então, fecha a questão, né, do meu conflito de interesse. Eu vejo hoje uma pressão muito grande, mesmo dentro do CNJ, da AGU, do Ministério da Saúde, para tentar, de alguma forma, trazer uma interpretação diferente para o 793. Né? Acho que isso está muito presente hoje, nesses últimos meses está mais presente ainda. Né? A gente vê que vai ter uma audiência pública no Supremo para discutir isso. O CNJ está se movimentando em relação a isso, porque há uma pressão por conta
do entendimento que o 793 trouxe uma dificuldade de acesso ao judiciário, que eu disse ali na minha fala, eu acho que efetivamente não trouxe, né? Mas, enfim. Então, o receio que eu tenho é que tudo isso que a gente acabou construindo com o 793, de alguma forma, eu trouxe os dados ali do Paraná, eu acredito que nos outros estados, onde estão aplicando o 793, isso também aconteceu, que isso caia por terra por alguma interpretação que se faça diferente do tema. Então, eu acho que é importante que os municípios e os estados, né, via CONAS e CONASENS, tenham uma presença efetiva e marquem uma posição explicando efetivamente e talvez trazendo alternativas e soluções para que o tema não se perca. Então, na verdade, é mais um receio, Aletelli, não uma aposta. Obrigado. Bom, você me questionou sobre os entes e como, talvez, internamente, solucionar isso. Acho que todas as questões elas são políticas. Políticas governamentais, intergovernamentais, interinstitucionais, judiciárias, própria saúde pública, que precisam ser resolvidos, mas com entes que têm uma conduta republicana. E isso eu acho que está faltando um pouco. Não estou falando de municípios, mas se a gente observar um pouquinho qual é o trato da União em relação a estados e municípios, em relação à saúde, ou o que ocorreu durante a pandemia, a gente vê que não existe uma falta de uma postura minimamente republicana por parte do Ministério. E a ausência desse parâmetro essencial para a gente instituir um sistema cooperativo frustra todos os demais parceiros. E o litígio aí aparece como a única solução, até porque nós precisamos pensar nos entes que nós representamos, nós precisamos pensar nas perdas que esses entes têm sofrido e como recompô-las. É responsabilidade essencial nossa. Então, enquanto a gente não tiver uma política fundada em preceitos democráticos, republicano, onde os entes consigam sentar numa mesa, falar uma mesma língua e ter como mira, aí é o mais importante, o paciente. Esse é a única razão de ser do Sistema Único de Saúde. É o cidadão que necessita de trato ou agravo que está tendo sua saúde. Se a gente tiver esse foco, talvez a gente consiga uma solução. Se a gente perder esse foco, nós vamos ficar eternamente falando sobre judicialização e os problemas de saúde jamais vão ser resolvidos. Então, a minha aposta é essa. Se a gente crescer, a gente resolve. Se ficar na mesma, vai continuar tudo na mesma. Bom, a Aletelli me perguntou em relação a essa relação que a gente tem que ter entre o jurídico e os gestores. A experiência que eu tenho grande em Santa Catarina é que, quando a gente começou a ter diálogo entre a Secretaria da Saúde e a Procuradoria, as coisas começaram a andar bem melhor. E eu vejo que, muitas vezes, eu entendo a posição das pessoas que estão na parte técnica, eles não conseguem entender, mas como que os juízes não entendem o que a gente... Gente, é tão claro, o SUS é tão claro. Eu acho que eu consegui demonstrar aqui para vocês a confusão que é como a gente tenta e não consegue nos fazer entender como que o SUS funciona. Então, a união entre os advogados públicos e as secretarias de saúde municipais, estaduais, ela é indispensável para a gente conseguir entrar no acordo, aprender um com o outro, né, e mostrar isso e tentar conquistar isso, ainda que o SUS seja único e que, na verdade, é um só. Não devia ter essa briga entre os entes, né? A gente devia estar de acordo, todo mundo pensando no paciente, mas não é o que está acontecendo. Então, a luta ainda vai por tempo e a gente precisa dessa união, dessa colaboração um com o outro sempre. A secretaria é sempre muito importante para a gente, sempre muito importante contar com essa colaboração. Eu quero agradecer esses comentários rápidos sobre as questões e dizer que eu concordo com isso, concordo com essas posições. Compartilho do receio da Luciana,
né? E eu acho que a gente tem que usar esses momentos para colocar alguns temas em maior reflexão, levar isso para os nossos territórios, incrementar os debates, fazer o diagnóstico local sobre como isso repercute em cada município, em cada região de saúde, levar o debate para a CIB, para a gente ir fortalecendo e mantendo o SUS como ele é hoje e gradativamente melhor, né? Que é uma política pública de inclusão social e que ainda luta por sustentabilidade. Então, a gente precisa, como componentes desse sistema, atuar para isso. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Ouvindo todos vocês, né, e agradecendo pelas brilhantes contribuições, eu acho que a Leteli já falou um pouco sobre isso, mas a minha preocupação, que eu acho que a gente precisa refletir, é que me parece que eu tenho bastante receio também, Lu, bastante receio. Embora a gente devesse caminhar para mais cooperação, me parece que a judicialização, mesmo com essa tese, que, em princípio, é uma evolução do que a gente já teve, eu só consigo visualizar judicialização sobre judicialização. Né, que agora, todas as discussões que a gente já fez com os municípios sobre isso, né, em outros espaços, com as pessoas que estão realmente nas procuradorias, nas secretarias, né, dos municípios, discutindo essa questão, eles só visualizam, até um pouco pelo que a Flávia trouxe, né, do quão difícil ou quase impossível é, né, conseguir o ressarcimento ou via administrativa ou mesmo via judicial. Eles só visualizam a judicializar, né? Como até o Luiz colocou como estratégia, né? Daí entrar para cobrar do Estado, cobrar da União, e o Estado do município, e o Estado da União, e etc. Né? E daí parece que a gente vai ter uma sobreposição. Né? Eu só consigo visualizar isso. Né? Eu não sei como, talvez, a gente pensar em atuar, né, para que a gente não chegue nesse ponto. Né? Que, além da judicialização habitual, a gente vai começar a ter o SUS litigando um contra o outro para ressarcir, e daí a gente vai ver esse número crescer simplesmente exponencialmente, né? Mas é mais um desabafo aqui para dividir com vocês do que qualquer outra coisa. Mas obrigada, Leni. Obrigada, Fernanda. Eu também vou botar minha colher aqui no meio desse mingau, mas é bem rapidinho. Nós estamos discutindo, sempre, aliás, a gente discute a judicialização em si, e muito pouco as causas da judicialização. Se não discutirmos as causas da judicialização, nós vamos continuar discutindo somente a judicialização em si mesma. A Leteli, inclusive, comentou o que é o SUS, né? A definição do SUS. Está lá no artigo 198 da Constituição. Ele resulta da integração das ações e dos serviços dos entes da federação. Né? Então, se tem que ter uma integração, e ela é obrigatória, porque ela está na Constituição, ela não é sugestiva, ela é realmente determinada pela Constituição, os entes precisam, pela interdependência que eles têm, precisamos realmente sair desse imbróglio. E acho que uma das causas desse litígio é o subfinanciamento. Quer dizer, se a gente não for nas causas, nós vamos continuar aqui a debater o que o Supremo disse, o que o STJ falou, o que alguém interpretou, mas só dando dados. A União coloca, desde o início do SUS, por volta de 1,6% do seu orçamento na saúde, na área da saúde. Sendo que, do PIB, são 9,6% que se gasta. É alto o gasto com saúde no Brasil. Ele está equiparado aos demais países que têm sistemas universalizados. Só que 3,8% é público para 211 milhões de pessoas. E 5,8% é privado. Tá certo? Para quê? 25% da população que tem plano de saúde. Então, quando se fala em subfinanciamento, bastam esses dados para imaginarmos realmente que a gente não... E quase toda a questão, tirando algumas, talvez, na judicialização, a Luciana, que está à frente, 80% a questão é financeira. Né?
Se discute realmente, e daí está aí, quem vai pagar a conta? Quem paga essa conta? Quem é o responsável financeiro? Ora, quem é o responsável financeiro é que tem que arcar com todos esses custos. Não deveria nem ter uma discussão tão assim cheia de detalhes com isso. O outro problema que nós temos sério são os critérios de rateio dos recursos da União para estados e municípios e dos estados para os municípios. Está na Constituição, no artigo 30, inciso 7º, que o município cuida da saúde da população com apoio técnico e financeiro, tá certo? Da União dos Estados. Os critérios de rateio estão na Lei Complementar 141 desde 2012 e não são cumpridos. Os recursos não são passados pelos critérios que estão lá, que tem mais ou menos 3 eixos. Então, eu diria que uma das causas, né, é o financiamento, a questão do descumprimento de como se faz o rateio dos recursos e essa questão de uma definição mais clara das competências dos entes que estão dentro do Sistema Único de Saúde, integrando os seus serviços e sendo interdependentes. Se nós não olharmos para as causas, nós vamos continuar. Daqui 10 anos estaremos aqui de novo, discutindo judicialização, sem realmente termos avançado. Eu estou fazendo essas considerações, porque eu também, como a Fernanda, não resisti de botar a minha colher nesse angu. Agora eu vou ler as 2 questões, daí eu vou passar para todos os nossos expositores poderem responder aquilo que acharem que lhe compete, e fazendo já as suas considerações finais, cada um, para a gente poder encerrar dentro do prazo. Então, uma questão aqui é da Nícia, ela é secretária municipal de saúde. Ela está fazendo para a juíza ou procurador. Então, fica para Luciana e para quem é procurador aqui. Os municípios sofrem, além das demandas fora da REMUME, mas também com os prazos para fornecer, prazos curtos, compras diretas. Mas, normalmente, a demanda vem para o município somente, sem o Estado e sem a União. Pergunta, como o tema 793, por que ainda as demandas, com o tema 793, porque ainda as demandas estão vindo somente para os municípios? Essa é uma, eu vou ler a segunda. Como agir quando o Estado alega que eu não entendi, que é de responsabilidade do município, porque o mesmo é gestão plena. Então, com isso, eu passo a palavra, a gente pode começar de novo com o Daniel, e daí vamos seguindo, e cada um vai fazendo, respondendo aquilo que achar que lhe compete, e fazendo as suas considerações finais. Se alguém achar que não lhe compete a resposta, só faz as considerações finais, ok? Só vou fazer as considerações finais. Eu queria, novamente, agradecer o convite, agradecer a companhia aqui na mesa. Eu aprendi demais, e reforçar o convite para hoje à tarde, quando a gente vai fazer o lançamento da coletânea Judicialização da Saúde, como responder e prevenir. E lá a gente vai poder continuar alguma das conversas que a gente começou hoje. Muito obrigado. Bom, em relação a como incluir, o ente responsável no polo passivo, nesses casos em que as demandas são direcionadas ao município e não está sendo cumprido o 793, a resposta é brigar. Tem que fazer o pedido, insistir, agravar. Enfim, é a solução que se tem, né? Primeiro, trazer para o juízo, né, o alerta, o 793 não é uma sugestão, é uma imposição, né? Na medida que ele foi julgado em sede de repercussão geral, ele vincula a todos os órgãos inferiores, então ele não é uma sugestão. Isso deve ser apresentado e deve ser levado à última instância para que seja incluído o ente responsável. Em relação à pergunta sobre a manutenção do município, a alegação do Estado de para o município ter gestão plena do teto MAC, ele ser o responsável, eu acho que a gente tem que entender bem quando isso se aplica. Então, vamos separar a questão dos medicamentos
dos procedimentos, por exemplo, né? Em relação aos medicamentos, me parece que a competência se dá de acordo com a política de assistência farmacêutica no SUS. Então, o município só teria que responder naqueles casos em que de medicamento da atenção básica mesmo, né? Se tiver na RENAME, na atenção básica, ainda que não esteja na REMUME municipal, é o município que tem que responder, porque é atenção básica, né? Em relação ao procedimento, eu acho que o raciocínio é diferente. Na medida em que o município assumiu a gestão do teto MAC, né, ele deve responder por aquilo que está pactuado. Está na SIGTAP. Está dentro da responsabilidade, seja estadual ou municipal, nesse caso municipal, porque ele assumiu a gestão, seria do município. Agora, vamos pensar o que está fora, né, um procedimento que não está pactuado, ou um material que não é oferecido. Aí eu volto no meu raciocínio, que eu acho que é o da União. Mas, enfim, eu acho que a gestão do teto MAC, a gente tem que analisar não para medicamento, né, mas para procedimento. E para produto, em alguns casos. Então, já encerrando também, eu queria agradecer muito a presença, me coloco até à disposição. Eu acabei não colocando ali o último slide, que tem o meu e-mail, os dados de contato, mas a Fernanda tem. Se alguém tiver algum questionamento, tiver alguma ideia, quiser trocar alguma ideia, eu me coloco super à disposição. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de estar debatendo esse tema, dizer que é uma alegria, e fico muito feliz com os debates de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. O primeiro questionamento, eu entendi a secretária e a angústia dela. As ações chegam com uma liminar deferida contra o município, ela tem que sair, comprar, entregar num prazo menor que ela tem de defesa. E ela fala, mas cadê a União, cadê o Estado que deveriam compor esse polo? Na verdade, o que nós temos aí é um magistrado desinformado, não interessado. Nós precisamos sentar com o magistrado, dá trabalho, mudou o magistrado, tem que recomeçar toda a conversa, mas gestores de saúde comprometidos com a judicialização têm que pegar pela mão o respectivo procurador municipal, também comprometido com a questão da saúde. Primeiro, se trancarem num quarto, resolverem todos os seus problemas pessoais. Se precisar de porrada, saiam na porrada. Depois, na sequência, ensaiem a conversa que vão ter com o magistrado. Tá? Depois de ensaiar entre vocês, chamem um terceiro desinteressado e ponham para esse terceiro como fosse uma peça de teatro. Se o terceiro falar, entendi tudo, tá ok? Aí vocês vão conversar com o magistrado, mas já com uma narrativa pronta, porque isso implica em convencimento. Se vocês não convencerem o magistrado, não se mostrarem éticos, responsáveis pela coisa pública, não ganha credibilidade. E sem credibilidade, não há magistrado que vai ouvi-los. Ganhando credibilidade, vocês podem até chegar para o magistrado e falar, entrou ação judicial, liga para mim. Liga lá em casa, liga no celular, liga onde for. E eu lhe respondo na hora se é componente básico, especializado ou estratégico. E aí o doutor direciona a quem de direito. 5 minutos antes do senhor decidir a liminar. Resolve. Resolve. Desde que vocês tenham credibilidade perante a magistratura. Se não forem ouvidos da primeira vez, comporte-se como vendedor chato. Vai uma segunda, vai uma terceira. Convida para sair para tomar um café. Alguma hora vocês vão ganhar. Tem que insistir. O pior, quando mudar o magistrado, tem que começar tudo de novo, tá? Mas tem que prosseguir. Ganhando credibilidade, essas situações que chegam a liminar com tempo exíguo para cumprimento, antes de esgotar do meu tempo de defesa, a gente pode colocar fim. Apostem, por favor. Flávia, antes de você falar, eu posso fazer uma parte? Desculpa, eu não queria, de forma alguma, ofender a magistratura. Não, eu concordo com tudo que você disse. Porque eu esqueci de falar do prazo. Eu vou contar a experiência lá no Paraná e como a gente resolveu. Resolveu não, como a gente tentou resolver. A gente não tem briga por conta de prazo lá, né? Nós fizemos, vamos dizer, um combinado. Nós sentamos com a gestão, né?
acertamos fluxo de cumprimento. Então, essa dificuldade, a gente acabou... Isso é a experiência da minha vara, né? E acho que de boa parte ali da Justiça Federal. Então, normalmente, os prazos são de pelo menos 30 dias, né, para a entrega do medicamento. A gente está falando de medicamento, tá? E a gente parte da seguinte premissa, que talvez para um juiz é muito difícil de compreender no início, porque ele não tem essa familiaridade com a questão médica, né? Muito raramente a gente vai ter um procedimento de urgência de um medicamento que você tem que entregar 2 dias depois. Na prática, isso não acontece. A gente tem procedimento de urgência de uma cirurgia, talvez, do internamento, mas de medicamento é um pouco mais difícil. Então, a gente tem um combinado com a gestão de prazos. Isso foi feito com uma conversa, né? Quem atuou ali comigo lá no Paraná, e as meninas que me conhecem do comitê, a gente tem essa proposta de diálogo aberto com a gestão. Então, eu me sinto na liberdade, quando eu tenho a decisão de um medicamento, eu mando um WhatsApp para o CEMEPAR e digo assim, vocês têm esse medicamento em estoque? E ela me diz assim, tenho, não tenho, e eu pauto a minha decisão em cima daquela informalidade do WhatsApp, né? Porque eu tenho a confiança que ela está me dizendo e ela também tem do outro lado e tudo é muito conversado, né? Todas as decisões são muito conversadas. Eu concordo com isso que o doutor falou. É muito difícil lidar com o juiz. E esse é meu lugar de fala, então eu posso dizer que é verdade. É difícil, mas não desistam, né? Tentem abrir esse diálogo aberto, ele funciona. Em muitos casos não vai funcionar, eu sei que vão ter colegas que não vão receber, que vão ter uma vontade, eu não posso também criar um mundo da fantasia, dizer que sempre vai ser fácil, não vai, né? Mas, em grande parte das situações, isso vai trazer... vai adequar situações, vai organizar o fluxo de cumprimento, né? A gente conseguiu fazer isso na vara desde o início, então a gente tem um fluxo já criado, conversado com a gestão, inclusive com a União, que não cumpre o nosso fluxo, mas a gente tem. O Estado cumpre, né? O município, quando tem, cumpre, tudo é efetivamente conversado. Então, por exemplo, quando veio a recente incorporação dos antiangiogênicos, que a gente tinha muita judicialização na vara, a gente marcou uma reunião com a gestão, criou um fluxo de como a gente ia transferir esse paciente para atendimento administrativo e tirar do judicial, a gente pactou como que ia ser a devolução dos valores, para onde iam, tudo é muito conversado, né? Em relação ao prazo, eu acho que é importante abrir os olhos do juiz, que a urgência, às vezes, não é tão premente quanto ela parece, né, num primeiro momento. E, para isso, a conversa, é isso que o doutor falou, de insistir, vão lá a primeira vez, vão a segunda, vão a terceira, vão a quarta, vão a quinta, não tenham esse receio, principalmente dos municípios pequenos, que talvez essa aproximação seja ainda mais fácil, é muito importante que o procurador esteja lá presente no judiciário. Eu só queria fazer esse... Não, funciona, isso chama credibilidade. Insistam, é essencial para o futuro de vocês. Tá? A segunda questão foi respondida magistralmente pela doutora, eu reitero a resposta. Agradeço muito a vocês, a acolhida, e ao Conasense pelo convite, por estar aqui. Muito obrigado. Tá. Essa pergunta é que, realmente, a doutora Luciana, ela é um sonho de juiz. Assim, a gente queria que todas fossem assim, entendessem o que é a saúde, mas eu entendo os municípios porque a gente tem, e nós, Estado, também temos judicialização em juízes estaduais que têm competência plena e que não tem como entender de tudo. É impossível. Então, realmente, o conselho do Luiz é o único que cabe. Explicar para o juiz o quanto tempo... Uma coisa que funcionou muito quando a gente começou a explicar quanto tempo que a gente levava, que não é dinheiro particular que a gente está lidando. A gente tem o Tribunal de Contas em cima da gente. Explicar quanto tempo que a gente consegue para comprar um medicamento. Não é assim. A gente não tem dinheiro no bolso para ir lá na farmácia comprar... Teve uma época que, efetivamente, faziam isso lá na Secretaria de Saúde. A gente tinha umas farmácias e a gente ia lá correndo desesperado porque tinha ameaça de prisão do secretário de Saúde. Vocês devem passar por isso também, né? Com certeza. E foi funcionando com o diálogo a longo tempo. Como eu disse, eu já estou na judicialização há muitos anos e a gente tem conseguido convencer os magistrados um por um. Quando muda, tem que ir lá de novo. Não é bem assim, eles não entendem, eles ficam com pena, eles acreditam realmente que se a pessoa entrou judicialmente é porque ela vai morrer. E a gente sabe que não é assim, que se deu tempo de judicializar,
a pessoa, se ela tivesse mesmo morrendo, ela estava lá internada no hospital, não tinha dado tempo de judicializar. Isso a gente sabe, né? Então, essa luta realmente a gente tem também com essa questão dos prazos. E se a gente não tem como cumprir em 2 dias, né? Às vezes eles acabam sequestrando. Geralmente, se vocês conseguirem tentar empurrar para o Estado, pelo menos aí o Estado mais dinheiro do que o município vai ter. Eu não devia estar falando isso aqui, meus colegas vão me matar, mas é verdade. Se tiver no YouTube, vão me demitir. Mas é a verdade, tentar, de repente, empurrar para quem tem mais dinheiro, a gente tenta, para a União não consegue, então, né, é uma tentativa também que vocês têm. Com relação também à gestão plena, exatamente o que a doutora Luciana falou, eu não tenho mais, a gente não tem mais alegado a questão da gestão plena quando trata de medicamento, somente naqueles casos de internação em hospitais que são responsabilidade do município. Então, eu quase não tenho mais visto na prática esse tipo de alegação com relação a medicamento, isso em Santa Catarina, né? Eu não sei como é que está no resto do Brasil, mas isso a gente costumava alegar sempre quando era procedimentos, e não a questão de medicamentos. Então, também queria agradecer muito. Eu deixei ali os meus telefones. Se alguém não conseguiu, pode pedir depois para a Fernanda. Eu estou à disposição mesmo. Pode entrar em contato, pedir ajuda quando precisar. Agradecer esse convite, essa plateia. Acho que eu nunca falei para tanta gente na minha vida. Estou orgulhosa. Parabenizar aqui a organização desse congresso, que eu estou impressionada. Muito organizado. Então, de parabéns. E agradecer a presença de todos e me deixar disponível para quem quiser alguma coisa, tá bom? Eu também quero agradecer e reiterar, né, que a gente precisa, como diria o Mauro, né, Lenir, nunca foi fácil, né? Então, apesar das dificuldades adicionais, que a gente consiga seguir qualificando esse sistema, essa política pública inclusiva e que é um orgulho desse país, né? Sem cada um de vocês e sem a soma de todos nós, isso não seria possível. Então, agradecer ao Conasens, agradecer a organização, dizer aos meus colegas que eu aprendi muito e muitíssimo obrigada.